seguinte: contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão. Jesus, isso está em Lucas capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não esqueças que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. E aqui estamos, meus irmãos, reunidos em nome de Jesus para aprender e aprender dentro de nós os ensinamentos dele, que vem através da nossa irmã Siete, que está aqui para nos ajudar nessa caminhada. Que possamos, Senhor, colocar dentro de nós a força que temos, porque tu confiaste muito mais em nós do que nós próprios. Estamos aqui agora para conduzir com mais firmeza nossos pensamentos e nosso coração na direção dos teus ensinamentos. Esteja conosco agora e sempre, Senhor. Graças a Deus. Bom dia a todos. Grande alegria que aceitei o convite, para fazer mais uma palestra e dando continuidade, às celebrações dos 800 anos de desencarne de São Francisco. Vamos falar um pouco hoje de amizade, ao homem, com humanidade, e de amizade à natureza. Pode passar, Luiz. Então, como que a gente vê a amizade na perspectiva de São Francisco de Assis? Para São Francisco de Assis, a amizade não era apenas afeto humano, era um modo de revelar o amor de Deus no mundo, uma forma concreta de viver fraternidade universal. Então, como é essa amizade com fraternidade universal? Pode aumentar o tom de baixo, por favor? Você está inspirada, gente. São Francisco chamava todos de irmãos e irmãs. Não só pessoas, mas também animais, a natureza, o sol, a lua, melhor? A água. Isso revela uma visão radical. A amizade é vínculo, é reconhecimento da dignidade do outro, independentemente das diferenças. Para ele, todo ser é digno de cuidado, todo encontro é sagrado, toda relação é oportunidade de paz. A amizade franciscana é inclusiva, acolhedora e compassiva. Pode. 2. A amizade com cuidado e presença.
Francisco viveu a amizade como cuidado concreto. Acolheu leprosos, consolou pobres, caminhou com seus irmãos de ordem, ouviu, aconselhou, abraçou. A amizade para ele não era sentimentalismo, mas gesto. Era estar junto, especialmente quando ninguém mais queria estar. Essa visão inspira uma ideia poderosa. Amigo é aquele que se aproxima quando o mundo se afasta. 3. Amizade como caminho de paz. Francisco é conhecido como um homem da paz. Sua amizade com o mundo era uma forma de desarmar o coração. Ele acreditava que a amizade cura conflitos, a amizade aproxima diferenças, a amizade é ponte, não muro. Para isso, a amizade franciscana é sempre pacificadora, humilde e despretensiosa. A amizade, na visão de São Francisco, é um exercício de amor gratuito, cuidado ativo e fraternidade universal. É reconhecer no outro, humano, animal ou natureza, um irmão. É viver com simplicidade, empatia e presença. É transformar relações em espaços de paz. A amizade franciscana é o amor que se faz gesto, o cuidado que se faz caminho e a paz que se faz encontro. A amizade em São Francisco de Assis, uma espiritualidade do encontro. A amizade com experiência de Deus. Para Francisco, a amizade não era um vínculo humano isolado, era um modo de experimentar Deus através do outro. Ele acreditava que Deus se revela na relação, o outro é sempre um dom, a amizade é uma forma de encarnação do amor divino. Por isso, Francisco não separava espiritualidade e convivência. A amizade era sacramento da presença de Deus. A verdadeira amizade para Francisco é sempre caminho de conversão. A amizade com fraternidade radical. Francisco rompeu com a lógica da época, que dividia as pessoas por classes, por pureza, por poder ou utilidade. Ele chamou todos de irmão: irmão Leão, irmão Rufino, irmão Bernardo, irmão Lobo, irmã Água, irmã Morte. Isso não é poesia ingênua. Todo mundo é meu irmão. Não, isso era o que ele pensava, o que ele sentia. É uma teologia da interconexão, né? Você se comunicar com a natureza, com os animais e com o outro. A amizade franciscana é horizontal, né? Ela é inclusiva, ela é desarmada e universal. Ela nasce da convicção profunda de que tudo está ligado. Então nós não estamos separados, né? Quando a gente faz mal a alguém, quando a gente pensa mal de alguém, a gente está liberando essa para beijar. Pode ir. Mais. Então, porque tudo está, pode ir mais, porque está tudo conectado. Pode mais. Eu acho que é. Não, mais. Aí. Não, mais não. Não, pulou. Não, pra frente. Tem que ir. Atrás, beija. Mais um. Você tem que beijar. Você tá indo pra frente. Vai pela setinha que é mais fácil. Agora beijão. Ainda bem. A amizade como cuidado concreto. Então a gente viu, né? Está tudo interconectado, interligado. Né? Então se a gente pensa o mal, a gente está. O pensamento é uma forma, né? A gente pode não sentir, mas tudo que a gente pensa transforma-se em ondas que vai atingir tudo que está ao nosso redor. A amizade como cuidado concreto. Francisco não era um teórico da amizade. Ele tocava, ele abraçava, ele curava, ele escutava e ele chorava junto. Sua amizade era marcada por presença, compaixão, serviço e ternura. Ele não se afastava do sofrimento do outro, ao contrário, se aproximava. A amizade franciscana é afetiva e efetiva. Amizade como liberdade. Francisco não possuía ninguém, nem queria ser possuído por ninguém. Né? Sua amizade não era
dependente, controladora, ciumenta, utilitária. Né? Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas se dizem amigas, né? Porque a pessoa é útil para ela, vai ser útil, vai poder fazer algum favor. Né? Pessoas que querem controlar, pessoas ciumentas, não, só é meu amigo. E a gente vê muito isso, infelizmente, né, nesses casos de feminicídio, né, que a gente vê que a pessoa, se não está comigo, se não é minha, não é mais de mais ninguém. Né? Então, isso não é amor, isso não é amizade. Né? A amizade é liberdade. Era uma amizade livre, porque nascia da pobreza interior. O coração desapegado é capaz de amar sem exigir retorno. Para ele, amar é libertar e não prender. A amizade como missão. Francisco não vivia a amizade apenas para si. Ele acreditava que a amizade gera paz, reconciliação, diálogo, cura social. Sua famosa ida ao sultão Malik al-Kamil é um exemplo. Um encontro de amizade que atravessou fronteiras religiosas e políticas. Mais à frente a gente vai falar mais um pouquinho desse encontro. A amizade para Francisco é a força transformadora do mundo. A amizade de Francisco de Assis, uma espiritualidade do encontro. A amizade na espiritualidade franciscana é mística, é uma experiência, né, de Deus, é ética, é cuidado e responsabilidade. Isso sempre me lembra o Pequeno Príncipe, né, que diz que nós nos tornamos responsáveis, né, por tudo aquilo que a gente cultiva. Né? Então, é isso. Se a gente desperta a amizade de alguém, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter cuidado. Ecológica, fraternidade com toda a criação, libertadora, sem posse, e missionária, promove paz e reconciliação. É uma amizade que cura, que integra, que humaniza, que pacifica. A amizade da espiritualidade franciscana, quando o coração se torna lugar de encontro. A amizade como um lugar onde Deus se revela. Na espiritualidade de Francisco de Assis, a amizade não é apenas um afeto humano, é um espaço teológico. Francisco acreditava que Deus se manifesta no rosto do outro, na escuta, na partilha, na presença silenciosa. Quando dois amigos se encontram com sinceridade, humildade e verdade, algo maior acontece. O amor de Deus passa entre eles como um vento leve que ninguém vê, mas todos sentem. A amizade assim torna-se uma pequena epifania, um modo concreto de experimentar Deus que é comunhão, o Deus que é comunhão. A amizade que nasce da pobreza interior. No final a gente vai falar um pouquinho dessa pobreza interior, o que é a pobreza interior. Francisco nos ensina que só ama de verdade quem é pobre de si. A pobreza franciscana não é miséria, mas liberdade. Liberdade de não possuir, de não controlar, de não exigir. Por isso, a amizade franciscana é livre, não prende, não sufoca, não cobra a perfeição, não exige retorno. É uma amizade que deixa o outro ser o que ele é, como Deus deixa cada criatura existir em sua singularidade. A verdadeira amizade para Francisco é sempre um ato de desapego amoroso. A amizade que cura porque se aproxima. Francisco se aproximou dos leprosos, dos pobres, dos rejeitados. Ele descobriu que a cura acontece quando alguém tem coragem de ficar perto. A amizade franciscana é isso, aproximar-se do outro quando ele está ferido, cansado, confuso, solitário. Não para resolver, mas para estar. Não para dar respostas, mas para oferecer presença. A amizade, nesse sentido, é o ministério silencioso, um sacramento de cuidado. Eu estava vendo um post falando de uma pesquisa que foi feita de como é ruim quando você está conversando com alguém e essa pessoa pega no celular. Você deixou de ser presença. A outra pessoa se afastou, mesmo estando ali do seu lado. Né? E mesmo quando os dois pegam o celular, isso afeta os dois. Né? Por quê? Porque você não está sendo presença. Né? Você se afasta. Então, quando você, muitas vezes você não precisa falar nada. Né? É ficar ali do outro lado, do lado do outro e ser presença. Né? É escutar, é dar um ombro amigo. E não estar presente de forma ausente. Né? Então, a amizade que se expande em fraternidade universal. Francisco não limitou a amizade aos seus irmãos de ordem. Ele chamou de amigo o lobo de Gúbio. O que era esse lobo de Gúbio? Uma
história das mais famosas da tradição franciscana. A essência: São Francisco de Assis transforma um ciclo de medo e violência em um pacto de convivência, mostrando que a paz nasce quando se compreende a raiz do conflito. Havia um lobo feroz que aterrorizava a cidade italiana de Gubbio por volta de 1220. Ele atacava rebanhos e pessoas, a ponto de ninguém ousar sair dos muros da cidade. São Francisco decidiu enfrentar o animal sem armas, apenas com a fé e a coragem. Quando o lobo avançou, Francisco fez o sinal da cruz e falou com ele como um irmão lobo. O animal se acalmou, colocou a cabeça nas mãos do santo e ouviu sua proposta, que era: o povo alimentaria o lobo diariamente para que ele não precisasse atacar, e o lobo prometeria não ferir mais ninguém. O pacto foi aceito. O lobo viveu por 2 anos entre os habitantes, sendo alimentado de casa em casa até morrer de velhice, e a cidade chorou sua morte. Então, na tradição franciscana, não trata o episódio como domar animais, no sentido mágico. Ele é entendido como uma parábola sobre reconciliação, que a violência nasce da fome, do medo, do abandono. É um chamado à responsabilidade mútua. O lobo muda porque o povo também muda. O símbolo da espiritualidade franciscana vê todas as criaturas como irmãos. O milagre não foi apenas amansar o lobo, mas dar comida a um ser violento por causa da fome. Lembrando que muitos humanos também se tornam agressivos pela falta de cuidado e de vida digna. Então chamavam de irmão, o lobo Gubbio, o vento, a água, o sol, a morte. Isso revela uma visão espiritual profunda. A amizade é uma forma de reconciliação com toda a criação. Quando cultivamos a amizade verdadeira, nosso coração se torna mais amplo, mais sensível, mais pacífico. A amizade nos educa para a fraternidade universal. A amizade com missão de paz. Falando daquele encontro do Francisco com o sultão Malik al-Kamil em 1219, durante a Quinta Cruzada, no gesto que se tornou um dos episódios mais significativos da história do diálogo interreligioso. O encontro ocorreu em Damieta, no Egito, enquanto cristãos e muçulmanos estavam em guerra. O encontro foi marcado por respeito mútuo e abertura espiritual, não para converter, mas para dialogar. Ele acreditava que a amizade é uma força capaz de atravessar fronteiras, desamar corações e gerar paz. A amizade franciscana é sempre humilde, desarmada, pacificadora, e ela não disputa, não impõe, não vence, ela une. E vamos falar dessa essência da relação de São Francisco com a natureza. A ideia central é simples e poderosa. Toda a criação é parte de uma mesma família. Para São Francisco, animais, plantas, água, vento, sol e terra não eram recursos, mas irmãos e irmãs. Essa forma de ver o mundo muda tudo, que transforma o cuidado ambiental em cuidado familiar. Depois que eu terminei esse estudo, eu falei, gente, São Francisco, quanto mais você estuda São Francisco, mas você vê o quanto que ele é maravilhoso, Porque as ideias dele, a gente vai ver nessa parte da natureza, da ecologia, como que é tão atual e como que os especialistas se baseiam muito nas ideias de São Francisco. E por que isso importa hoje? A espiritualidade franciscana se tornou uma das bases éticas mais citadas em debates modernos sobre sustentabilidade. Ele inspira respeito aos ecossistemas como expressão da vida divina, simplicidade voluntária, reduzindo o consumo e impacto ambiental, responsabilidade coletiva, porque o planeta é casa comum, não existe fora, Tudo fica aqui dentro do planeta. Empatia com seres vivos, reconhecendo o valor intrínseco em cada forma de vida. Essa visão não é apenas religiosa, é filosófica, ecológica e profundamente humana. Exemplos simbólicos. O famoso episódio da pregação aos pássaros reforça a ideia de que toda criatura merece atenção e cuidado. O Cântico das Criaturas celebra elementos naturais, como irmãos, irmão Sol, irmão Lua, irmã Águia, irmã Morte. Sua vida de pobreza e simplicidade é um modelo de consumo consciente. Relevância contemporânea. Hoje, São Francisco é considerado o padroeiro dos animais e do meio ambiente, referência para movimentos ecológicos cristãos e não cristãos,
inspiração para políticas de preservação e educação ambiental, símbolos de uma ética ecológica que une espiritualidade e ciência. Inclusive, muitos discursos modernos sobre crise climática usam a lógica franciscana. Não é só proteger o planeta, é proteger nossos parentes vivos. São Francisco nos lembra que cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos, porque tudo está conectado. A influência de São Francisco de Assis na ecologia moderna é muito maior do que costuma parecer à primeira vista. Ele não é apenas um símbolo religioso, é uma das raízes filosóficas e éticas da ideia contemporânea de sustentabilidade, ecologia integral e responsabilidade planetária. Aqui está um aprofundamento estruturado direto ao ponto. A virada de paradigma, natureza como comunidade, não como recurso. A ecologia moderna se apoia em uma ideia central. O ser humano não está acima da natureza, mas dentro dela. São Francisco antecipou isso séculos antes da ciência ecológica existir. Ele via o mundo como teia de relações, não como hierarquia. Chamava elementos naturais de irmãos e irmãs, criando uma ética de cuidado e não de dominação. Essa visão é hoje a base da ecologia profunda, de ecology, que defende o valor intrínseco em todas as formas de vida. Em outras palavras, Francisco ofereceu uma cosmovisão relacional, que a ecologia científica só formalizou no século XX. E isso, olha, só desencarnei teoricendo, né? Para você ver como que essa ideia, porque assim, a gente vê, né, que as ideias verdadeiras, o amor verdadeiro, né, aquilo que é verdadeiro persiste, perdura, né, numa coisa que se dissolve, né, no tempo. Então você vê essas ideias que são, né, ideias verdadeiras, ideias de amor, né, como que elas são renovadas e são aplicadas, né, e cada vez mais a gente percebe isso. A influência direta na ética ambiental contemporânea. A espiritualidade franciscana mudou várias correntes modernas. Ecologia integral, a ideia de que ambiente, sociedade, economia e espiritualidade são inseparáveis. Simplicidade voluntária, né, que eu já falei, né, reduzir o consumo para reduzir o impacto ambiental. Né, de reciclar, né, a gente vê muito isso, de reciclar as coisas. Né? Eu gosto muito de assistir, eu e minha filha mais nova, a Mariana, a gente vai assistir Masterchef. E aí, o último episódio, na prova de eliminação, era justamente utilizar todos aqueles restos, né, aquelas sobras, né, para fazer pratos. Né? Então, os chefes, eles se preocupam muito com isso. Né? Tem esses chefes que são de periferia, que eles ensinam a utilizar todo o alimento, né? Não deixar nada, não sobrar nada. Bioética ambiental, reconhecer direitos e valor moral aos seres vivos. Movimentos de proteção animal, Francisco referência para ativistas e educadores ambientais. E é inclusive citado em documentos internacionais sobre preservação, educação ambiental e políticas públicas. A presença franciscana na ciência e na política ambiental. Mesmo fora do campo religioso, Francisco aparece como figura inspiradora em conferências ambientais, na ONU, nas COPs, referência em programas de educação ecológica, símbolo de campanhas de proteção animal e conservação de ecossistemas, base ética para ONGs que defendem biodiversidade e justiça climática. A ideia de casa comum, tão usada hoje, nasce diretamente da visão franciscana. A influência mais explícita, o Laudato Si, de 2015, escrito não por acaso, pelo Papa Francisco. Né? O documento mais marcante da ecologia contemporânea, inspirado em São Francisco, é a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Ela trata do cuidado da casa comum, unindo espiritualidade, ciência e política para enfrentar a crise socioambiental global. Ela usa o cântico das criaturas como fundamento, propõe uma ecologia integral que une ciência, ética e espiritualidade, critica o consumismo, o desperdício e a exploração ambiental e defende políticas globais de preservação e justiça climática. Esse texto é estudado em universidades, citado em debates científicos e usado como referência em políticas ambientais. Contribuições para a ecologia profunda e pensamento sistêmico. Filósofos e ecologistas como Arne Naess, que é um filósofo, né, montanista e ambientalista norueguês, conhecido por cunhar o termo de ecology, ecologia profunda.
Em 1973, o Fritz J. Capra, que é um austríaco, autor do livro Tal da Física, associado ao movimento da ecologia profunda, defende que a vida tem valor intrínseco em sua estabilidade, existem mudanças culturais profundas, comunidades humanas devem aprender os princípios dos ecossistemas, e Thomas Berry, que é americano, foi um dos pensadores mais importantes da espiritualidade contemporânea, ligado também ao movimento da ecologia profunda e da cosmologia ecológica. Eles reconhecem que a visão franciscana antecipa a ideia de interdependência ecológica, sua ética de cuidado inspira a noção de responsabilidade planetária, sua espiritualidade dialoga com a ideia de valor intrínseco da vida central na ecologia profunda. Francisco é, portanto, precursor intuitivo da ecologia sistêmica. Em síntese, a influência de São Francisco na ecologia moderna se manifesta em 3 níveis: cosmovisão, tudo está conectado; ética, cuidar da natureza, cuidar da família, da vida; política e ciência, inspira debates, documentos e movimentos ambientais. E não é apenas padroeiro dos animais, é um dos pilares éticos da consciência ecológica contemporânea. E agora, que eu falei, o que é ser pobre de si? Muitas vezes a gente vê, é igual pobre de espírito, pobre de si. O que significa? É viver sem estar cheio de si. E quando você não está cheio, você está vazio para receber. Receber amor, receber gratidão. Então, é você se esvaziar. Então, ser pobre de si é não estar ocupado com o próprio ego, com as próprias certezas, com as próprias feridas, as próprias expectativas, a necessidade de ter razão, a necessidade de controlar o mundo. Quando o coração está cheio de si, não sobra espaço para Deus, nem para o outro. Ser pobre de si é desocupar o coração, para que algo maior possa entrar. É libertar-se da necessidade de possuir. Francisco descobriu que a raiz de muitos sofrimentos é o desejo de possuir. Possuir coisas, possuir pessoas, possuir situações, resultados, reconhecimento. A gente quer sempre mais, mais e mais. A pobreza franciscana é o desapego amoroso. Não é renúncia amarga, mas liberdade doce. Ser pobre de si é dizer: eu não preciso possuir para amar, eu não preciso controlar para estar em paz. É não fazer de si o centro. O ego quer ser o centro de tudo, das conversas, das decisões, das relações, das dores, das soluções. Ser pobre de si é deslocar-se do centro e permitir que Deus seja Deus, o outro exista com liberdade, a vida siga seu curso, a graça conduza. É uma humildade que não humilha, mas liberta. É ter um coração disponível. A pessoa pobre de si é leve, flexível, aberta. Ela não endurece, não se fecha, não se defende o tempo todo. Ela pode escutar sem se sentir atacada, acolher sem se sentir ameaçada, servir sem se sentir diminuída e amar sem medo de perder. A pobreza interior cria disponibilidade espiritual. É reconhecer que tudo é dom. O que é dom? É o que a gente recebe de graça. Um dom, a gente fala, um dom da natureza. A pessoa que ela tem um dom de toca bem, nunca recebeu um dom. É o dom da espiritualidade, é o dom da mediunidade, tudo é dado. Ser pobre de si é viver por gratidão, sabendo que a vida é dom. Deus nos dá a vida. As pessoas são dom. Elas aparecem, são dadas pelo Senhor para conviverem com a gente, para nos ensinarem, para nos ajudarem a percorrer esse caminho que é a vida. A fé é dom. A amizade é dom. E quem reconhece o dom, vive com leveza. Ser pobre de si é viver com o coração livre, desarmado e disponível para Deus e para o outro. Eu vejo a vida tem dois sentidos, Um sentido vertical, que é a nossa comunhão, é a nossa relação com Deus, e uma relação horizontal, que é com o nosso próximo. Então a gente tem que trabalhar
essas duas conexões, né? A vertical com Deus e a horizontal com o nosso próximo, com a natureza, com os animais. E ser pobre de si, se deixar esvaziar daquilo que não é bom. Não se colocar no centro, não se agarrar ao que passa, não se prender ao próprio ego. E a pobreza é a pobreza que gera paz, alegria, amizade verdadeira, humildade, liberdade interior, e a pobreza que permite amar como Francisco amou. Ser pobre de si é deixar espaço para Deus, para o outro e para a paz. É isso. Vai acender a luz? Será que eu posso falar um poema? Pode. Bem rapidinho. Então vem aqui a palestra me lembrou... Não, posso falar daqui. A palestra me lembrou muito porque fala de amizade e nessa semana foi o dia do amigo. Então eu lembro de um texto que é muito bonito e fala sobre amizade. Aí eu queria aproveitar para falar aqui para todo mundo. Eu queria ser poeta, conhecer o ofício de recolher palavras, realizar a proeza de desvendar os silêncios e descobrir o que o outro fala, mesmo quando ele não diz. Eu queria ser amigo dos versos, possuir asas que à inspiração pertencem e alcançar a palavra que possa ser a tradução do amor que eu sinto pelos meus amigos. Mas do poeta eu só possuo os óculos. Óculos são instrumentos que ampliam a visão e o amor também. E já que eu não sou poeta, o amor é o que me resta. Desde quando a vida me permitiu ter amigos, tenho experimentado a beleza do significado da amizade. Quando os nossos caminhos se encontram, é sempre amizade à primeira vista. E depois desse encontro, o meu mundo fica muito mais bonito. Essa presença, quando os dias são difíceis, quando pensei que a felicidade era coisa de outro mundo, a sua palavra vem e me convence de que eu devo continuar. Suas alegrias despertando as minhas alegrias, suas risadas me fazendo rir também, nossas madrugadas de conversa, vida dividida nas pequenas coisas, a costura do tempo nos aproximando sempre cada vez mais. Mas quando surgem as nossas diferenças, quando descobrimos nossos maiores defeitos, vêm as manifestações de protestos, crises nervosas, discursos desaforados, e a promessa de que eu vou embora da sua vida e que definitivamente você não vai me ver mais. Mas depois a saudade, a ausência mensurada, o arrependimento e o aprendizado de que quanto mais a gente ama, muito mais a gente precisa se perdoar. O amor é o motivo do perdão e o perdão é a continuidade do amor. E eu agradeço por ter me ajudado a entender isso. Estar ao seu lado, meu amigo, é sempre motivo de festa. Quando estamos juntos, a vida ganha um significado diferente. Retiramos um dia comum do calendário e transformamos em feriado. Extraímos a felicidade das coisas mais simples e multiplicamos a graça de cada instante. E eu já nem sei dizer quem eu sou sem que eu me recorde de você. Se da minha vida eu sou um sujeito, você é meu adjetivo. Você me empresta a qualidade, você me devolve quando sou roubado, você me encontra quando estou perdido. E pode ser que um dia a gente venha a se perder nas distâncias desse mundo. Pode ser que um dia a gente se separe. Nem sempre a vida respeita o que a gente quer, mas uma coisa é certa. Se pela força da distância você se ausentar, pelo poder que há na saudade, você sempre há de voltar. Mesmo que o tempo passe, que você fique velhinho e viva aquela fase, põe meu amigo no sol, tira meu amigo do sol. Mesmo que você perca toda a sua utilidade dentro de mim, você continuará tendo significado. E haverá sempre um lugar reservado em minha casa para você chegar quando você quiser. Eu não gostaria que a morte nos alcançasse sem antes poder lhe dizer que nas miudezas dos meus dias que passam, você é um grande acontecimento que permanece, porque amar é um recurso humano que nos faz eternos. Recolhe, resguarda e não deixa morrer. Retira da mira do tempo e aconchega a pessoa na certeza de que você não vai passar. E hoje, nesse dia em que a vida nos permitiu um encontro,
Nesse instante em que os teus olhos e ouvidos se ocupam das palavras que meu coração resolveu improvisar, eu gostaria de te agradecer pelas inúmeras vezes que você me enxergou melhor do que o que eu sou, pela sua capacidade de me olhar devagar. Eu, que nem sempre soube acertar, aprendi com você que arrependimento é bem melhor do que a culpa. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada pelo seu dom de multiplicar o que eu sou pelo que eu posso ser. Eu, que na solidão dos meus dias sou tentado a pensar pequeno, quando te encontro, sou sempre surpreendido com o seu poder de me fazer ver o mundo com as lentes do poeta. Obrigado hoje e sempre, porque o que nos torna amigos é a capacidade de sermos muito, mesmo quando somos só dois. Padre Fábio de Mello. Muito bonito, né? E esse tema, que a Rose falou, você pode fazer uma palestra, eu falei assim, mas vou falar de quê, né? Aí eu falei assim, quais são as datas de julho importantes? Aí justamente por conta do Dia da Amizade e do Dia da Proteção ao Meio Ambiente, que é comemorado... Sim, os avós. Hoje, parabéns aos avós. Então, assim, por isso que eu escolhi esse tema, né, da amizade e da natureza, né, porque nesse mês de julho a gente comemora essas datas, né. Então, é realmente a gente viver, né, a amizade desinteressada, né, que ela realmente seja o amor, né, a expressão do amor, né, e o amor, esse amor que não quer possuir, né, nem ser possuído, né, que está ali por vontade, né, por presença, que a gente possa realmente colocar isso em prática, né, falando, você não tem mal de utilidade, né, isso, amigo precisa ser útil, né, amigo é presença, tem que ser. E a gente deixar o amigo ser o que ele é. Né? As amizades contribuem para nos melhorar, né? Para a gente buscar ser mais compreensivo, ser mais inclusivo. Então, a amizade é isso. Né? E às vezes a gente confunde, né? Chama de amigo quem às vezes não é um amigo verdadeiro. Né? Eu lembro de um livro que eu li, acho que Cartas de Sandro, que ele fala assim, aos outros eu permito ser o que eles são. A mim, eu devo ser sempre melhor. Né? Então, que a gente busque ser sempre melhor. Né? E deixar o outro seguir a sua caminhada, mas que ele sabe que a gente está ali do lado, que a gente é presença. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente ainda tem tempo, porque eu sempre gosto, né, de deixar esse espaço para a gente falar, para as pessoas falarem. Obrigada, Nathalie, pela linda poesia. E se quiserem falar, dar algum depoimento, alguma coisa, a gente está aqui aberto a isso. Não? Verinha? Olha, disso tudo aí, o que bateu o Siete, essa presença de Francisco, os ensinamentos de Francisco, como na atualidade os homens, sem perceber, principalmente os homens de ciência, né, intuitivamente está chegando e está aceitando, né? Porque pode chegar e a gente não aceitar, mas eles estão aceitando. E está uma velocidade incrível, porque você hoje em dia, você ouve falar muito mais, né, dessa preservação, desse cuidado com a natureza, da reciclagem, disso tudo, e ele lá atrás já vinha trazendo. Mas nós precisamos de tempo, né? Nós precisamos de tempo, e esse tempo está chegando. Por isso nós vamos ouvir cada vez mais falar a respeito, e é essa presença de Francisco. Quando diz Francisco vai voltar, Francisco já voltou, e já voltou através disso, né? Suas ideias, né? Das suas ideias, que não passarão nunca, né? Exatamente. Então é isso aí, muito importante.
alguém? Eu queria falar assim, que essa semana a gente estudou, eu, Belinha, a Mônica, a Rosa, olharam o texto do Humberto de Campos, Emmanuel, diz assim, é preciso esvaziar o coração para poder receber. Lembra, Belinha? E aí hoje você vem trazer essa função de exercício, né? Para esvaziar, para estar receptivo, né? Muito bom. Mas é porque às vezes a gente não entende, né? Isso, o que é pobre de si? Né? Porque a gente sempre associa a pobreza, né, com uma coisa ruim, né? E nesse caso não é, né? Você realmente se libertar dos sentimentos, né, dos pensamentos ruins e se esvaziar disso, né, se livrar disso para receber, né, Deus. É a sua conexão, né? Aí a gente entende a inspiração e a aceitação do Gilberto Gil. Quando você quer falar com Deus. Está aí uma das maiores explicações. Você tem que ficar nu, senão você não vai conseguir, né? É totalmente com o que você trouxe, né? O pobre, né? Então é isso aí. É verdade, né? E a gente vê, né, quanto que esses artistas são inspirados, né? Eu escuto muitas as palestras do Haroldo, ele põe a música, né? Ele canta lá, porque ele gosta de cantar. E a gente vê, né, que realmente os artistas são inspirados, né? Sempre muita inspiração. E até em nosso lar, né, também, falando dos quadros, né, que o André... Nossa, mas isso aqui eu já vi esse quadro, isso aqui é uma cópia do que ele tá falando. Não, meu filho, não. O que está na Terra é que é cópia desse daqui. Né? Então, assim, são as inspirações, realmente, né? E é isso, né? E a amizade nos inspira, né? Quando você é amigo de alguém, e eu tenho amigos eu tenho amigos há mais de 40 anos, e é engraçado quando a gente se encontra, né? Porque parece que a gente se viu ontem, né? Não, aí primeiro a gente conta todas aquelas histórias, né, antigas, né? Que todo mundo está cansado de ouvir, mas a gente repete sempre, né? E aí, quando fala tudo isso dessa amizade, aí a gente fala, agora vamos nos atualizar das coisas, né, que estão acontecendo agora. Mas é muito bom, né, você ver como que a amizade, e é isso, eu estava falando com uma amiga minha, que mora nos Estados Unidos, e falava, olha, às vezes ela vem aqui a gente não se encontra, né? Eu falei, mas não tem nenhum problema, né? Porque a amizade é isso, né? Você tem as suas prioridades, você tem tempo, tem as suas prioridades, né? Mas a amizade não pode ser ciumenta, não só pode ser controladora, não. Não me veio me visitar, não gosta mais de mim. Não, cada um segue o seu caminho, né? Mas é saber que quando efetivamente precisa, né? Quando o pai dela faleceu, eu estava lá com ela. Quando meu pai faleceu, ela estava lá comigo, sabe? Então, é isso. E muitas vezes não é estar presente fisicamente, mas a energia, né? Aquele acolhimento, né? A palavra acolhedora. Então, isso é muito importante, né? Zé, você estava falando sobre os artistas, você citou Gil, né? Tem uma peça, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, A Vida Passou Por Aqui, que fala sobre uma amizade. É uma peça maravilhosa, super recomendo, assistam. A pessoa teve um AVC e o único amigo que permanece com ela até hoje é uma pessoa humilde, mas assim, o espetáculo é maravilhoso, já ganhou o prêmio, está no Teatro das Artes. E fala muito bem sobre amizade, sabe? Uma peça muito bonita. Quando tiver oportunidade, assistam. A Vida Passou Por Aqui. Uma coisa que eu ia comentar, que é uma história assim que eu escutei, né, de algumas pessoas ali perto, que o Caetano Veloso, ele sempre disse desde a infância que ele era ateu. E ele falava, eu sou ateu, eu sou vazio. E aí um dia, Dona Canoa, a mãe dele, ia fazer 100 anos. E ela fazia uma novena para Nossa Senhora da Purificação na Bahia. E ela pediu a Caetano que escrevesse uma música, né, para a novena. Ele escreveu uma música para cada dia da novena
E ele foi na igreja e ele cantava. E as pessoas ficavam em pleno estado de êxtase, né? Com ele cantando. E aí dizem que Dona Canu chegou para ele e perguntou assim: Caetano, se você é ateu, como você me escreve uma novena inteira? Aí ela ficou assim, ele não respondeu. Aí dizem que ela disse assim: você uma vez me disse que escreve tudo que está no teu coração, então você não é ateu. Você tem mais Deus do que muita gente, talvez mais do que eu. E o Caetano nunca abriu a boca para dizer mais que era ateu. E até, inclusive, nos últimos shows, ele tem cantado músicas cristãs durante o show. E as pessoas vaiam do início ao fim e ele permanece rígido no palco cantando. E eu acho isso muito interessante, né? Porque ele dizia que era vazio e de vazio não tinha nada, né? Ele era vazio para se encher. Vazio para se encher de Deus. É exatamente isso. Como disse a palestra. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Parou de gravar, né? Não, ainda não. Tô gravando. Não, acho que tem que fazer oração, né? Falar o quê? Só colocando uma questão dos amigos, tá? Nós temos os amigos aqui só para escutar isso. E que tenhamos um dia de paz, de harmonia entre todos nós. Não somos perfeitos, mas estamos tentando fazer o que nos cabe fazer e que temos a certeza de que Ele nos guia, Ele nos dá direção. É só a gente esticar as mãos e pegar as mãos de Jesus, dos amigos espirituais que é cristão, e continuar caminhando. Fiquem em paz, todos tenhamos uma boa semana. E eu estou feliz que meu filho, minha nora e a prima dela estão aqui hoje. Que bom, que bom. Você está aí.